Geralmente, quando falamos em fundos imobiliários do segmento de logística, o primeiro fundo que vem em nossa cabeça é o HGLG11. Ele atualmente é o fundo imobiliário desse segmento que mais se destaca, tanto pelos seus rendimentos como pelo seu tamanho. Porém, pessoal, o mercado de fundos imobiliários do segmento de logística não se resume apenas a esse fundo. Atualmente, existem outros excelentes fundos que têm se desempenhado bastante e que têm um valor muito mais acessível do que o HGLG11, que atualmente está ali na faixa dos R$ 159, R$ 158. Então, nem todo mundo tem esse dinheiro disponível para poder investir no HGLG11. Então, nesse vídeo eu vou lhe mostrar 3 fundos imobiliários de boa qualidade, excelentes fundos, que têm um valor mais acessível do que o HGLG11. E dessa maneira você pode substituir ele por algum desses fundos que eu vou mencionar aqui. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu agradecimento. E sem mais enrolação, vamos lá. Depois você deixa aí nos comentários, pessoal, se você já investe em algum desses 3 fundos que eu vou mencionar aqui. Ou se não investe, qual a sua opinião sobre cada um deles. O primeiro fundo é o LVBI11, sendo negociado aqui a R$ 118,04. Com dividend yield de 7,74%. E nos últimos 12 meses, no acumulado, por cada cota, pagou o valor aqui de R$ 9,14 em dividendos. Se descermos aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 115,78. Mas como vimos lá em cima, está custando R$ 118. Então, no momento, ele está acima do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 1,02, então ele está a 5,2% de ágio. Atualmente, pessoal, raramente você vai achar bons fundos imobiliários de tijolo sendo negociados abaixo do seu preço justo. É muito raro você encontrar. Porém, o P sobre VP nesse valor aqui de 1,02 ainda está aceitável, pelo menos nos meus critérios de investimento. Eu aceito pagar até 1,05 a depender do fundo. Lembrando, em fundos imobiliários de tijolo. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 1,3 bilhões de reais, tem um pouco mais de 13 milhões em caixa disponível para futuros investimentos. Está chegando próximo aqui aos 80 mil cotistas. Descendo mais um pouquinho, ele tem uma liquidez média diária de 3 milhões. Esse último rendimento anunciado foi de 79 centavos por cada cota. Ele anunciou aqui no dia 29, que foi o último dia útil do mês passado, e ele pagou aqui no dia 6 do 10. Se descermos aqui, podemos ver o seu histórico de pagamentos. Ele começou lá no final de 2018. Em 2019 e 2020 ele ficou oscilando bastante aqui os seus rendimentos, porém a partir do início aqui de 2021 para cá, nota-se que ele tem aumentado praticamente que mensalmente os seus rendimentos. E de 2021 até agora 2023, o seu valor anual em dividendos também tem aumentado. Então isso é um ponto positivo, porque mostra que o fundo ele está crescendo com respeito aos seus rendimentos mensais. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que seu gestor é a VBI, gestora de fundos imobiliários, uma boa gestora. Ele cobra aqui uma taxa de administração que no momento é de 1,06% ao ano. Aqui nós podemos ver todos os ativos, no caso os imóveis que o LVBI11 ele tem. Soma-se aqui no total 10 imóveis. Praticamente em todos eles ele tem aqui 100% de participação do imóvel. Apenas esse daqui de Aratu que ele tem 70%. Aqui vocês podem ver a quantidade de inquilinos que ele tem. São 34 inquilinos. Se somarmos todos os seus imóveis, atualmente o LVBI11 ele tem uma área total aqui de 479 mil metros quadrados. Com respeito à sua vacância física é zero e a sua vacância financeira também é zero. Então é um ponto aí muito positivo. Se pegarmos todos os seus contratos e somarmos ele, atualmente vai estar aqui uma média de meses de 57 meses remanescentes para o final dos seus contratos. Então podemos notar que são contratos realmente longos. Um ponto interessante a se observar é com respeito à sua alocação por região. Podemos notar aqui que 42% dos seus imóveis estão num raio aqui de 30 km da capital São Paulo. Então isso é positivo porque quando mais próximo da capital, mais valorizados são esses imóveis e é mais difícil existir vacância, né? Sempre eles vão ser ali bem disputados. E aqui no mapa vocês podem conferir a localização de cada um dos imóveis que atualmente o LVBI11 ele tem. Aqui podemos ver também a sua alocação por ativo, no caso qual o imóvel que é responsável pela maior receita do fundo. Se destaca aqui com 26% esse imóvel localizado lá na cidade de Extrema, em Minas Gerais. Ele é o maior responsável pela receita do LVBI11. Aqui nós podemos ver também o segmento de atuação dos seus locatários. Se destaca aqui em especial empresas do setor de logística com 30%
e empresas de e-commerce com 26%. Ao lado aqui nós podemos ver alguns dos seus principais inquilinos, se destacando aqui a Amazon com 11% e Ambev também com 11%. Ele tem algumas outras aqui varejistas que é bom observarmos, né? Como por exemplo a Magazine Luiza e as lojas americanas. Isso é importante observar, pessoal, porque o varejo aqui no Brasil está indo muito ruim. Então pode ser que venha acontecer assim no futuro alguma coisa com essas varejistas, então é bom você aí estar atento a essa situação. Com respeito à locação dos seus contratos, na sua maioria são contratos típicos, 67%, e o restante 27% são contratos atípicos. Com respeito à sua alocação por indexador, seu principal indexador é o IGPM, que corresponde a 49% dos seus contratos, e o IPCA, que corresponde a 43% dos seus contratos. E aqui podemos ver o mês de reajuste dos seus contratos. Nesse mês de outubro vai ter um reajuste mínimo aqui de 1%, porém o mês de novembro vai ter um reajuste aqui de 8%, o que já pode assim dar uma receita maior para o fundo e consequentemente ele também distribuir uma receita maior para os seus cotistas. Com respeito à vacância, podemos ver aqui que atualmente é totalmente zero, mas a sua vacância anteriormente era aqui de aproximadamente 2%. Historicamente, a sua vacância sempre ela foi bastante baixa, então esse é um ponto histórico positivo sobre esse fundo. E aqui também podemos ver o vencimento dos seus contratos. Na sua grande maioria vão vencer a partir aqui do ano de 2027. Outro excelente fundo para você investir é o XP-LG11, atualmente sendo negociado a R$ 112,47, com dividend yield de 8,06%, e nos últimos 12 meses no acumulado pagou R$ 9,06 por cada cota. Se descermos aqui podemos ver que seu preço justo é os R$ 110,81, mas como vimos lá em cima está sendo negociado a R$ 112,47. Então ele também está sendo negociado acima do que seria o seu preço justo. Seu preço sobre VP está de 1,02. Então ele está a 5,2% de ágio, custando 2% mais caro. Ele tem um patrimônio aqui de 3 bilhões de reais, conta com um pouco mais de 103 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e tem um pouco mais de 312 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 3,6 milhões de reais. Se descermos aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi de 78 centavos por cada cota. Ele anunciou aqui também no último dia útil do mês de setembro, e pagou aqui no dia 16/10. E aqui mais nós podemos ver o seu histórico de pagamento de dividendos, desde que ele começou lá em meados, mês de junho de 2018 para cá, e é notável o seu crescimento, né? O ano de 2020 aqui ele sofreu um pouquinho, provavelmente por causa da crise mundial de saúde, ele acabou diminuindo um pouquinho seus dividendos, porém, a partir de 2021, até agora ele vem aumentando anualmente o valor de dividendos que ele tem pago aos seus cotistas. Então isso também é um ponto bastante positivo sobre esse fundo. Aqui no seu último relatório gerencial vamos entender um pouquinho melhor sobre esse fundo. Podemos ver que a sua gestora é a XP Vista. Ele cobra aqui uma taxa de administração que pode variar entre 0,95% até 0,75% ao ano. Ele cobra aqui uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o índice Benchmark, que é o IPCA, mais 6% ao ano. Aqui podemos ver os seus investimentos por ativos. No caso, atualmente 90% de todo o seu patrimônio está investidos nos seus imóveis, nos galpões logísticos que ele tem. Ele tem aqui 6% em aplicações financeiras, provavelmente aí ativos da renda fixa, investimentos na renda fixa, e 4% está investido em cotas de outros fundos imobiliários. Tirando apenas como referência aqui a tipologia dos seus contratos de aluguel, 66% deles são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior, uma duração longa, e 34% são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor. Aqui nós podemos ver alguns dos seus principais inquilinos e também os responsáveis pelas maiores receitas do fundo. Se destaca aqui a Via Varejo com 13%, a Leroy com 12%, a Renner com 8%, o Mercado Livre com 8%, o Grupo Pão de Açúcar com 7%. Então podemos ver que ele é um fundo que está exposto ao setor de varejo. Como ao lado aqui vocês podem ver o setor de atuação dos seus principais locatários. 57% dos seus principais locatários são empresas do comércio de varejo. Então esse é um ponto também a se levar em consideração. Especialmente se pararmos para pensar que Via Varejo, Magazine Luiza, entre outras varejistas, estão passando por uma situação financeira muito difícil. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito ao índice usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Em 75% é usado o índice IPCA e em 22% usado o índice IGPM. Aqui podemos ver sobre a atualização dos seus contratos. Esse mês de outubro, aproximadamente 6% dos seus contratos vão ser
corrigidos, e no mês de novembro aqui que vai acontecer o maior reajuste de 21%. Então isso é bastante positivo porque isso vai aumentar a receita do fundo e consequentemente os rendimentos também podem começar a subir também. Aqui podemos ver que 89% dos seus contratos vão vencer a partir de 2025. Então, como eu mencionei, na sua grande maioria são contratos com uma duração maior. Com respeito à evolução da sua vacância física dos últimos 12 meses, o fundo está de parabéns, que ele conseguiu diminuir bastante. Agora aqui no mês de setembro ele está com uma vacância física de 2,3%. Para quem não sabe o que é vacância física, é a porcentagem dos seus imóveis que estão desocupados. E se pegarmos como referência 12 meses atrás, a sua vacância física era aqui de 7,2%. Então ele diminuiu mais da metade a sua vacância física. Então isso é o que? Mais receita para o fundo e consequentemente maior rendimento para os cotistas. Se descermos aqui podemos ver que atualmente ele tem aqui 17 imóveis e tem um deles que está ainda em fase de construção. Se pegarmos todos os seus imóveis, eles têm uma área total aqui de 962 mil metros quadrados. Com respeito aos seus números de locatários, atualmente são 45 locatários, 45 inquilinos. Como já mencionei, a sua vacância física atualmente é de 2,3% e a sua vacância financeira é de 1,4%. Vacância financeira, para quem não sabe, é a receita que o fundo está deixando de ganhar por aqueles imóveis que estão desocupados. E o último fundo, pessoal, é o BTLG11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 100,98, com dividend yield de 8,87%. Entre os três, é o que está com maior dividend yield. Ele pagou aqui nos últimos 12 meses o valor de R$ 8,96 no acumulado por cada cota. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 98,25, mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 100,98, então acima do que seria o seu preço justo. Seu preço PVP está de 1,03%, então ele está assim com 3% de ágio. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 2,7 bilhões de reais, conta aqui com um pouco mais de 825 milhões em caixa disponível aí para investimentos, então ele está aqui com caixa muito bom. E ele tem aqui aproximadamente aqui 243 mil cotistas. Descendo aqui podemos ver que ele tem uma excelente liquidez média diária de 6,7 milhões de reais. E seu último rendimento anunciado foi de 76 centavos por cada cota. Ele anunciou aqui na última sexta-feira e ele vai pagar aqui no dia 25/10. Atualmente eu sou cotista do BTLG11. Eu acho um excelente fundo imobiliário para se investir, especialmente a longo prazo. Se pegarmos aqui o seu histórico de dividendos, tendo como referência aqui meados de 2016 para cá, é notável, o seu crescimento. Quando observamos assim a longo prazo, podemos ver como realmente evolui bastante a questão dos dividendos dos fundos imobiliários. Então mostra assim que é um fundo que vale muito a pena investir para o longo prazo. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que seu gestor é o PTG Pactual, gestora de recursos. Ele tem aqui uma taxa de administração de 0,90% ao ano. Aqui também podemos ver que no momento ele tem 22 imóveis, então tem uma quantidade muito grande de imóveis. A duração média ainda dos contratos dos seus imóveis é de 5 anos, então são contratos considerados longos. A sua vacância financeira no momento é de 3%. E se pegarmos todos os seus imóveis, eles têm uma área total aqui de 666 mil metros quadrados. Aqui, com respeito ao vencimento dos seus contratos, podemos ver que na sua grande maioria, 65%, vão vencer somente a partir de 2027 em diante. Então isso é um ponto bastante positivo. Aqui podemos ver mais embaixo também o mês de reajuste dos seus aluguéis. Nesse mês de outubro vai ter um reajuste aqui de aproximadamente 8% dos seus aluguéis, e no mês de novembro 4% e no mês de dezembro 17%. Então até início do próximo ano pode ser aí que os rendimentos do BTLG11 venham a subir. Aqui vocês podem ver geograficamente a localização dos seus imóveis. Ele menciona aqui que 82% dos seus imóveis estão localizados lá em São Paulo, o que é um ponto bastante positivo. Com respeito ao indexador usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, na sua grande maioria, 88% é usado o índice IPCA e em 12% usado o índice IGPM. E aqui vocês podem ver o setor de atuação dos seus principais inquilinos. Se destaca aqui empresas do setor de logística com 32% e empresas do setor de desenvolvimento. Com respeito à tipologia dos seus contratos, a sua maioria, 55%, são contratos típicos e 45% são contratos atípicos. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver as multas que são aplicadas caso o inquilino saia antes do tempo, no caso do vencimento do contrato. Aqui também nós podemos ver a sua ocupação financeira, então no caso é a sua vacância, que atualmente está aqui de 3%.
já que sua ocupação no momento está de 97%. Aqui também podemos ver que ele tem uma alavancagem. Se compararmos com o seu patrimônio atual, é uma alavancagem pequena, né? Ele tem uma dívida aqui de 227 milhões de reais para poder pagar, mas ele tem caixa suficiente aqui livre para ele poder pagar tranquilamente e ainda assim fazer futuros investimentos. Um ponto interessante que eu acho aqui dos ativos do BTLG11 é com respeito à sua localização. Vocês podem ver aqui, ó, que aproximadamente 8 imóveis que atualmente ele tem estão localizados a 30 quilômetros da capital São Paulo. E se aumentarmos um pouco mais essa área, os 60 quilômetros quadrados, 10 dos seus imóveis estão localizados aqui próximo de São Paulo. Então, como eu já mencionei, quanto mais próximo da capital, mais valorizados eles são e dificilmente eles vão ficar vagos. E por último aqui vocês podem conferir cada um dos imóveis que atualmente ele tem. Ele tem alguns imóveis aqui que são novos, praticamente novos, né? São muito bem localizados, aí vocês podem ver a localização de cada um deles, o tamanho, a vacância, a participação do fundo também em cada um desses imóveis. E dessa maneira você vai poder assim se familiarizar. Esse fundo vale a pena investir levando em consideração os seus critérios de investimento. Beleza? Pessoal, espero aí que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Eu mostrei aí 3 excelentes fundos que atualmente nós temos para poder substituir o HGLG11, já que ele está custando muito caro, né? Uma cota dele é na faixa de R$ 160. Nem todo investidor tem esse valor para poder investir, então tem aí ativos considerados excelentes também, que tem um valor muito mais em conta, na faixa aí dos 100 até R$ 110 para poder investir. Agora fica totalmente a seu critério analisar algum deles aí, se lhe interessou, para que você possa investir. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.